Um lugar onde cada conquista é por ti, que olha para o futuro e investe nele. Um lugar que cuida e acolhe, que cresce e se desenvolve todos os dias. Um lugar seguro para viver, para empreender, para sonhar. Prefeitura de Gravataí. Por ti, por nós, pelo futuro. Vai te joga no mundo, grita quero crescer. Busca o novo, vai fundo, que eu vou com você. Tá em toda a cidade, essa nossa emoção. Tá na comunidade, tá no teu coração. Daqui é de todos, a Unisc é pra você. Daqui é de todos, vem pra cá viver. Daqui é de todos, a Unisc é pra você. O mestrado em psicologia foi um divisor de águas, né? A fim de poder realmente fazer aquilo que eu pensava que era o meu papel, que era o que eu gostava e me via fazendo. Fiz uma residência, fiquei trabalhando como psicólogo hospitalar por um tempo e dentro desse contexto hospitalar foi que o mestrado na psicologia começou a me chamar muita atenção, assim, por ele ser voltado para a área profissional, porque ele é um mestrado profissional, não acadêmico como os demais. Nesse sentido foi que ele me chamou a atenção para poder pensar na minha prática. Diferente dos outros que têm um olhar acadêmico, ele faz com que a gente possa ter esse olhar voltado para a prática. Eu acho que o mestrado ele suscita um pensamento muito crítico, para que a gente possa pensar as nossas práticas profissionais a partir desse olhar de criticidade, principalmente a partir do nosso papel social com as comunidades e com a sociedade onde a gente está inserido. Ele tem esse olhar da pesquisa e intervenção, de fazer a diferença nos espaços onde a gente atua. Esse olhar crítico e de contribuição para os lugares onde a gente trabalha é o que me motivou a buscar esse mestrado, mas é o que mais ele afinou, assim, de aflorar esse olhar para a nossa realidade e para qual é o fazer que a gente está oferecendo para as pessoas que estão passando por nós. Fazer a diferença na vida das pessoas que passam por nós é o papel mais importante da psicologia. Bom, pessoal, retornando então o nosso quarto ciclo de palestras. Agora, pessoal, vai ser um pouco diferente. Nós tivemos uma roda de conversa, nós tivemos uma palestra de forma presencial, mas agora teremos via online. Nossas próximas duas convidadas vão palestrar de maneira online, que é a Jaqueline Ferreira dos Reis, psicóloga e mestre em psicologia da Unisc, e a Luciane Moraes, psicóloga, mestre em psicologia da Unisc, especialista em psicologia organizacional e do trabalho e em avaliação psicológica em diversos contextos. E quem vai mediar essa roda de conversa vai ser o Gilberto. Vai ser o Gilberto que vai conduzir. Que será o Gilberto, nosso psicólogo e doutor em estudos da linguagem e mestre em psicologia da URGS, também especialista em psicologia clínica e neurociências. O tema da palestra e da roda de conversa será gestão, riscos psicossociais e comunicação humanizada. Estamos com elas já aqui? Bom dia a todos. É uma honra estar no evento que fala sobre as relações humanas no trabalho. O quarto ciclo de palestras do SESMIT traz esse tema como central na discussão e como tema central nas dimensões do trabalho. A nossa parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul
buscou entre os seus alunos aqueles que trabalharam o tema, né, da dimensão do trabalho, e alguns deles nos trazem essa temática tão importante nesse contexto atual em que a gente vive, o trabalho e suas relações, né? E pensar a humanização é muito importante. Para isso, a gente traz a nossa convidada aqui, a Luciane e a Jaqueline. A Luciane, ela é psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo. Avaliações e promoção e avaliação psicossociais de trabalhadores, né? E gostaria, então, Luciane, que pudesse continuar a apresentação e iniciar essa tua fala. Bom dia a todos. Então, quero agradecer pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho, né, sobre saúde mental nos espaços de trabalho e sobre fatores psicossociais que têm ganhado espaço a partir das modificações da NR1, né, onde as organizações precisam olhar também para a saúde mental dos trabalhadores e para todos os riscos que contribuem, né, para o adoecimento. Então, a minha formação é em psicologia do trabalho, né, minha especialização, mestrado também, nesse sentido, trabalho já por muitos anos, né, com trabalhadores que têm atividades com risco bem importante, né, então, trabalhadores de altura, espaço confinado, trabalhadores que trabalham com eletricidade, então, os fatores de risco psicossociais, para mim, eles não são novidade, porque nesses espaços, há tempo, a gente já olha para esses fatores, né. Conversar um pouquinho com vocês, né, falar um pouquinho sobre esses riscos, de que riscos a gente está falando, né, algumas estratégias, algumas questões da reformulação da NR1. Então, fazer um espaço de troca com vocês, né, hoje a gente sabe que existem demandas novas nos espaços de trabalho e que o olhar da gestão precisa também, né, olhar para isso, para essa condição de saúde dos trabalhadores. Podemos iniciar então, já, Tori? Sim, deixa eu vou projetar aqui para vocês. Só me dê um minutinho aqui. Pode. Tá, eu acho que essa não é a primeira ali. Essa? Isso, aham. Certo. Então, quando a gente fala de saúde dentro dos espaços de trabalho, né, é importante que a gente entenda que saúde mental, ela é uma série de fatores, né, então a saúde, ela abrange uma série de ações que elas estão voltadas à promoção de saúde no sentido da saúde física e psíquica, né, então, quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa se atentar à garantia de construção de espaços e de relações seguras, né, então a saúde mental passa por isso, passa pelas relações, passa pelo espaço do trabalho, fatores que impactam na saúde mental dentro desses ambientes. Então, quando a gente fala em saúde também, a gente precisa pensar lá nas questões também físicas, né, nos riscos físicos, nos riscos químicos, né, nas questões de riscos biológicos, nas questões de acidente, né, nas vulnerabilidades do trabalhador quanto à questão de acidentes, na questão ergonômica, que perpassa muito as atividades administrativas, né, e agora nos fatores psicossociais, né. Hoje eles estão, então, dentro da questão dos riscos que a gente precisa olhar para garantir, né, um espaço de trabalho mais saudável. Então, falando um pouquinho da questão das normas, né, fazendo uma contextualização bem breve, antes de 2022, a gestão dos riscos, ela acontecia de uma forma muito fragmentada, né, então a gente olhava, cada NR trazia um risco, uma situação dentro do trabalho, né, então a gente acabava olhando para os riscos de uma forma separada, né, por exemplo, a NR9, ela focava em riscos ambientais, né, químicos, físicos, já outros riscos, eles eram
definidos a partir de normas bem específicas, né? Então, isso acabava fazendo com que a gente não conseguisse olhar para os riscos de uma forma mais sistêmica, né? Então, existia uma dificuldade por parte dos profissionais que trabalhavam na área, ergonômicos, engenheiros de segurança do trabalho, os próprios profissionais da medicina do trabalho, né? Eles não tinham essa visão mais integrada dos riscos, né? E essa falta de integração acabava fazendo com que a gente não conseguisse enxergar e priorizar aqueles riscos mais graves, enfim, né? Então, essa falta de sistematização dos riscos, ela dificultava o próprio controle, né? Então, as medidas, elas eram muito fragmentadas, né? Então, a gente não conseguia olhar para o trabalhador como um todo. Então, o que a primeira revolução, né, no sentido do NR1, foi que a partir de janeiro de 2022, essa norma ela acabou integrando, né, todos os riscos ali. Então, ela ficou sistematizada, né, então ela trouxe uma abordagem de saúde do trabalhador, no sentido de que a gente conseguisse olhar para tudo que envolve os riscos, né. Então, ela integra fatores de risco ocupacionais em um único sistema de gestão. Então, essa norma, ela traz que tem a necessidade de uma avaliação sistemática, né, tanto do nível de risco, né, através de registros técnicos, o próprio PGR, né, que vai trazer todos os riscos ali, como a probabilidade, né, a probabilidade e o nível de exposição ao risco. Então, tudo isso está integrado dentro da NR1, né. Essa nova perspectiva, então, ela faz com que a gente consiga priorizar aqueles riscos que estão mais evidentes, né, então ela trouxe essa possibilidade para os profissionais que trabalham na área. Então, quando a gente faz a avaliação de riscos, a gente vai olhar para a severidade do risco, né, ou seja, a magnitude, né, as consequências que esse risco pode trazer para a saúde do trabalhador, o número de indivíduos, né, que tem potencial para serem afetados por esse risco, e o impacto também a médio e longo prazo para a saúde mental. E quando a gente fala em probabilidade, também a gente vai trabalhar com a frequência de exposição, né? Qual é a frequência de exposição do trabalhador a esse risco, que medidas que estão descritas ali como preventivas e qual é a eficácia dessas medidas, né? E também um pouquinho do histórico de acidentes e de doenças ocupacionais a partir desse risco. Então, os fatores psicossociais, eles permitem que a gente possa fazer uma gestão, né, no ambiente de trabalho. Então, compreendemos esses elementos em formas de fazer com que a saúde mental, de fato, aconteça, né, dentro dos espaços de trabalho. Então, aqui é só o contexto histórico da evolução, né, então a gente teve lá em meados de 1970, né, a Organização Mundial da Saúde, ela promoveu, então, o primeiro fórum interdisciplinar, e aí se iniciou o debate, né, da influência desses fatores na saúde mental. Depois, no início dos anos 80, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho começam a alertar, né, para os impactos negativos que esses fatores têm, né, enfatizando que o bem-estar do profissional, o profissional dos trabalhadores, ele é crucial para o crescimento econômico, né. Depois, em décadas posteriores, a União Europeia, então, estabelece diretrizes para gerenciar os riscos psicossociais, então, como, por exemplo, o estresse, a violência, o assédio moral, né, então, a partir disso é que se começa a olhar de fato para esses riscos. E aí o grande avanço na saúde do trabalhador, né, é quando a gente começa a falar, especialmente aqui no Brasil, a partir de 2025, né, a gente começa a olhar, então, para a prevenção e a promoção da saúde, né. Então, se inclui os riscos psicossociais, abrangendo dimensões subjetivas e objetivas do trabalho. Então, a mudança da NR1, que ela aconteceu em 2025, mas 2026 é que vai começar a fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, né, ela traz que os fatores psicossociais, eles são obrigatórios agora dentro do mapeamento dos riscos ocupacionais, né, e exige, então, uma análise detalhada do impacto na saúde mental a partir dos controles que existem dentro das organizações. Então, os profissionais, né, que estão envolvidos nessa análise, nesse mapeamento, eles têm o desafio de qualificar e gerenciar todos os riscos subjetivos, né, então aqueles riscos que são a partir do encontro do sujeito, né, com o trabalho.
Então, o gerenciamento dos riscos, a gente está falando aí de estresse, assédio, sobrecarga de trabalho, né? Eles podem comprometer a gestão da saúde ocupacional, se a gente não conseguir fazer uma abordagem adequada desses riscos. Então, a integração da saúde mental e dos fatores psicossociais na gestão, ele é um passo, né, para que a gente possa pensar na criação de ambientes mais seguros e mais saudáveis, né? Então, à medida que a gente conseguir, a partir desse mapeamento, pensar estratégias sistematizadas e eficazes, a gente consegue, então, promover um espaço com saúde mental. E é importante que a gente entenda que o futuro do trabalhador, ele exige esse olhar, né? Porque a gente sabe, depois eu vou apresentar um pouquinho a questão dos indicadores de saúde mental, de afastamentos por saúde mental. A gente sabe que tem um crescimento muito importante, né, nesses afastamentos por saúde mental. Então, a gente precisa, de fato, olhar para isso. Então, não existe um consenso sobre o conceito, né, falando especificamente dos fatores de risco, mas conforme a Organização Mundial da Saúde, esses fatores psicossociais, eles são definidos como resultado da interação entre o trabalho, né, e as capacidades do trabalhador para um enfrentamento dessas demandas, né. Então, os riscos, eles vão surgir a partir da construção da relação entre as condições de trabalho e as características subjetivas do trabalhador, né, aquelas características individuais que ele tem para fazer o enfrentamento daquelas situações que ele vai encontrar a partir das condições do trabalho, né. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela destaca que o trabalho como uma das principais causas de doenças mentais, né, afeta 1 a cada 5 profissionais. Eu trouxe, então, um quadro para a gente entender mais objetivamente o que são esses fatores, né, e quais são os fatores mais presentes a partir dos estudos que estão sendo feitos na área, né. Então, a gente tem ali fatores como o conteúdo do trabalho, né, então a falta de variedade, o trabalho fragmentado, o trabalho que não traz sentido para o sujeito, a sobrecarga, o ritmo do trabalho, né, então o trabalho com efeito de máquina, homem-máquina que a gente fala, que é aquele trabalho repetitivo, né, os níveis de pressão para entrega dentro dos prazos, né, a questão do controle, onde a gente tem uma baixa participação na tomada de decisões, onde os trabalhadores não têm voz, não são escutados, né, a questão do próprio horário de trabalho, né, então, horários de trabalho inflexíveis, jornadas de trabalho estendidas, né, a questão dos ambientes e equipamentos, e a gente fala um pouquinho sobre a falta de equipamentos para o trabalho, ou equipamentos inadequados, o papel da organização dentro do trabalho, né, então, aquelas organizações onde existe uma ambiguidade de papéis, os papéis não são claros, né, existe um conflito entre papéis de gestores e dos demais membros da organização. A questão de uma cultura muito rígida, né, então existem ainda espaços de trabalho onde existe isolamento, as relações são pobres, né, não existe o papel do coletivo, os conflitos, eles não são trabalhados de uma forma onde haja crescimento, né, então conflitos mal resolvidos ou resolvidos de uma forma inadequada. A questão das relações interpessoais, né, então o bullying, a questão do assédio, a questão da violência dentro dos espaços de trabalho também, o desenvolvimento de carreira, que é aquela falta de perspectiva de crescimento, né, estagnação, que a gente não consegue olhar perspectivas de crescimento, de desenvolvimento, a interface entre trabalho e casa, que são as situações onde o trabalho ocupa uma boa parte do nosso tempo e a gente acaba não tendo espaços dentro da questão familiar, né, para convivência com família, não tem espaço social para um convívio social, então o trabalho acaba afetando também o nosso tempo fora do trabalho. Também é importante a gente falar das questões, né, dos casos de violência, de bullying, de assédio, né, que também tem acometido muitos trabalhadores. Então, de uma forma prática, né, alguns riscos que têm aparecido mais, então, metas e jornadas excessivas, né, pressão por produtividade, longas horas de trabalho, desrespeito à interjornada, questão de assédio moral e conflitos, né, situações de intimidação, humilhação, desrespeito, falta de autonomia, ausência de gerencial, ausência dos colegas, pouca liberdade, às vezes, para a gente poder tomar alguma decisão, dar alguma sugestão sobre o trabalho.
que isso trazem à saúde mental, né? Então, a gente tem visto aí muitos casos de afastamento, acometimento de doenças por estresse, questões de ansiedade, depressão, né? Então, os danos à saúde, então a gente tem aqueles danos sociais, né? A gente tem os danos psicológicos e a gente tem os danos físicos, né? Então, a gente tem uma pirâmide aí de danos que podem acontecer a partir desses riscos. Então, a NR1, ela vem reforçando a importância da criação de ambientes de trabalho mais saudáveis, né? Onde a gente possa ter benefícios aos trabalhadores e, consequentemente, um menor número de afastamentos, né? Das empresas em função dessas doenças. Eu trouxe um gráfico, então, para a gente entender, né, a gravidade dessa situação. Então, a gente faz ali um paralelo dos números, né, de 2012 a 2024. A gente tem um crescimento bem importante ali na pandemia, em 2020, né, um crescimento de concessões de afastamento por doenças associadas às questões mentais. E em 2024, a gente tem quase que o dobro do número de afastamentos por doenças mentais, né. Então, é extremamente grave esse quadro, né, e a gente precisa olhar para isso de uma forma mais efetiva. Então, quais são as obrigatoriedades das empresas, né, a partir de 2026? Então, elas têm que identificar e elaborar, primeiro, né, fazer um mapeamento dos riscos que existem dentro das atividades de trabalho naquela organização, e a partir do levantamento desses riscos, fazer, né, um plano de ação que vai incluir medidas de controle, né, para eliminação, às vezes, a diminuição do risco, né? Então, essa norma, ela vai exigir a identificação e a gestão, né, de todos esses riscos que forem encontrados. Aqui são as principais mudanças, então, a partir da inclusão, da avaliação dos riscos psicossociais. Então, primeiro precisamos identificar e avaliar que riscos são esses, né? Eles podem mudar de organização para organização, mas primeiro, então, vai ser feita a identificação, mapeamento, que pode ser feito por inventários, pode ser feito por roda de conversas, entrevistas, né? Então, a gente vai definir a metodologia. A partir disso, né, dos riscos que forem encontrados, a gente vai fazer um plano de ação, né, com a elaboração de medidas preventivas e corretivas, e a reorganização dos processos e fazer o ajuste das demandas sempre que for necessário. Depois disso, traçado o plano de ação, a gente precisa fazer o monitoramento, né? Precisa fazer o acompanhamento daquelas ações que estão previstas ali no plano de ação, para poder garantir que elas são medidas que são eficazes, né? No sentido de atenuar esses riscos. O Ministério do Trabalho entra, então, com a fiscalização, que ela vai acontecer de uma forma planejada, programada, ou através de denúncias, né? Então, o foco vão ser setores onde existem altas incidências de adoecimento mental. Então, a ideia é que se priorize esses setores onde existe já uma estatística de adoecimento mental. E, por fim, a gente precisa, então, garantir que os profissionais que façam esse mapeamento sejam profissionais que tenham conhecimento na área, né? Principalmente acerca das questões de saúde mental, para que a gente possa, durante todo o decorrer do processo, garantir, né, que sejam feitos, de fato, um mapeamento dos riscos, que o plano de ação esteja condizente com os riscos que forem encontrados e que o monitoramento seja contínuo. Então, eu trouxe aqui os exemplos que eu comentei de estratégias, de metodologias que podem ser utilizadas para fazer o mapeamento dos riscos, né? Então, observações são bem efetivas, né? O profissional faz observação no espaço de trabalho para ele poder entender como é que as relações acontecem, como é que as demandas chegam, né? Quais são as condições que tem do trabalho ali que os trabalhadores encontram para poder fazer o seu trabalho. A gente tem falado também muito em workshops, em oficinas, né, em rodas de conversa, onde o trabalhador vai ter o espaço para colocar suas questões, vai trazer exemplos práticos, vai trazer situações de trabalho que ele encontra, e aí o coletivo ganha força, ganha espaço, né, porque os trabalhadores conhecem bem a situação real do trabalho, então isso vem e a partir disso a gente pode pensar, então, em estratégias, né. E uma terceira ferramenta também que se usa bastante no mapeamento desses riscos são questionários, são entrevistas, podem ser coletivas, podem ser entrevistas individuais, né, que também são métodos que a gente vai utilizar para entender exatamente o que acontece dentro daquele espaço de trabalho ali.
Então eu trouxe, né, a nível de conhecimento, um estudo que foi feito dentro do setor público, né, para entender quais são os fatores de risco, mais comuns dentro dos espaços públicos de trabalho aqui no Brasil, né. Então esse estudo ele foi realizado em 2021, e aí os principais riscos que foram encontrados foram a sobrecarga de trabalho, as condições precárias, né, para os servidores poderem fazer o seu trabalho, violência psicológica, né, situações de assédio moral, assédio sexual, queixas de falta de autonomia, né, onde os trabalhadores trazem a questão da baixa participação, né, nos espaços de trabalho, a baixa participação no sentido de possibilidades de modificação, né. E aí outros riscos também que apareceram com menos relevância foram a questão da falta de reconhecimento, a estagnação de carreira, né, conflito entre as demandas pessoais e as demandas exigências do trabalho, e a questão da rigidez hierárquica, né, então, pouca participação dos trabalhadores nos processos de decisão. Então, a conclusão desse estudo foi, né, que é preciso um maior investimento nesse sentido, né, de poder propiciar melhorias nesse espaço de trabalho, né, então contratação e capacitação de pessoal para fazer a gestão, né, mais adequada, recursos físicos, né, melhor estrutura, enfim, né, uma série de investimentos que é preciso ser feito para a gente poder modificar, então, esses espaços aí e atenuar esses riscos que foram apresentados nesse estudo. Então, de uma forma bem sintetizada, né, a ideia seria trazer para vocês um pouquinho da ideia de que riscos são esses, que imagino que vocês já tenham ouvido falar, e que vão vir agora em 2026 como uma forma obrigatória dentro dos espaços de trabalho, para a gente poder entender de que forma a gente vai ser impactado por esses riscos, né, e também entender que esses riscos, eles não têm um impacto na saúde mental da mesma forma de indivíduo para indivíduo, né, então eles vão depender dos recursos internos que a gente tem, né, para lidar com as demandas do trabalho, o próprio trabalho, como ele é construído, como ele é organizado, né, e também fatores externos, né, a nossa rede de apoio, a questão da nossa vida social, da nossa vida familiar, tudo isso vai perpassar, né, a forma como a gente vai conseguir lidar com as demandas que vêm dos espaços de trabalho. Saúde mental tem trabalhado em cima do levantamento desses riscos. Então, a preocupação é de que forma isso vai acontecer, né? Por isso que a sugestão é que as empresas contratem profissionais que conhecem de fato, né? Conhecem as questões da saúde mental, os riscos que permeiam essa relação entre o trabalhador e a organização do trabalho, né? Que a gente possa olhar isso de uma forma realmente que possa trazer benefícios para a saúde do trabalhador. Então, a preocupação hoje é de que forma isso vai acontecer. O teu microfone está desligado, Gerto, não consegui te ouvir. Luciane, obrigado pelas explicações. A gente volta contigo novamente para fazer algumas questões que os nossos participantes fizeram na inscrição do nosso evento. E a gente passa então a palavra agora para a Jaqueline
A Jaqueline Ferreira dos Reis, ela é psicóloga, sócio fundadora do Centro de Atendimentos e Estudos em Psicologia, trabalhando na área da clínica e consultoria organizacional, com trabalhos de desenvolvimento de equipes de lideranças, presta assessoria na área de inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, na escola regular, é servidora, nossa colega aqui de Gravataí, trabalha com processo de inclusão de crianças e jovens com deficiência intelectual no ensino regular, e muitas outras coisas, né, Jaque? Então a gente passa a palavra para ti nesse momento. Obrigado, Gerton. Saudação a todos os meus colegas servidores que estão aí. Espero contribuir um pouco com o trabalho que eu venho fazendo, inclusive dentro da nossa própria prefeitura. Eu vou versar um pouquinho sobre a comunicação, né? Chamada de uma comunicação humanizada, e as práticas restaurativas, né, que são algumas alternativas que eu também quero trazer para vocês aí, que são, a princípio, gestores, né, em busca também de alternativas. A Luciane nos trouxe o panorama, ele é extremamente grave, e eu que estou lotada hoje na Secretaria de Educação, né, esse panorama tem um agravamento também para os professores, né, para os servidores de escolas, e a gente vê aí que tem muitos fatores que acontecem e que contribuem. Então, a minha fala é um pouco sobre isso hoje. Como o Gerson já me apresentou, eu só acho que falta falar um pouquinho que eu sou instrutora e facilitadora de círculos de paz, da justiça restaurativa, que é uma metodologia, né, de uma prática restaurativa que pode contribuir muito nos nossos espaços de trabalho. Então, eu vou pedir para o Gerson botar... A gente vai começar com uma animação aí, eu não estou presente, mas vai ter uma animação aí para vocês, tá? Sem problema. Agora ele saiu do ar. Eu também não enxergo as pessoas que eu estava enxergando, então espero que esteja todo mundo aí e a gente esteja no ar. Isso, então, Agora Jaque, pode continuar, Jaque. E depois eu localizo o vídeo e a gente passa no final, então, tá bom? Eu preciso que tu passe no começo, Gerto, porque ele é a base da minha fala, senão eu não consigo que eles entendam que eu vou trabalhar.
Mas eu Tá posso ir certo. começando, enquanto tu localiza aí, eu posso ir Beleza. começando um pouquinho de um outro ponto, tá? Primeiro dizer Certo. assim... Hã? Pode continuar então, já que até o... Dizer que, dentre tantas dificuldades que a gente percebe hoje dentro das instituições, de um modo geral, né, tanto públicas quanto privadas, em termos de saúde mental, eu quero trazer aqui hoje um fôlego, né? São possibilidades, aquilo que é possível a gente fazer para que a gente possa ter um espaço mais seguro, ter um espaço mais confortável de trabalho e que mesmo diante das nossas inúmeras dificuldades hoje como servidores, a gente possa ter, né, esse encorajamento de continuar e seguir fazendo o nosso trabalho. Então, uma das questões principais, né, da questão do aumento dos problemas de saúde mental é a falta de bem-estar, né? E aí a gente precisaria pensar, né, qual é o bem-estar que eu promovo hoje no meu espaço de trabalho, né? No meu núcleo pequeno, se eu tenho lá uma equipe que eu coordeno, numa secretaria maior, dentro de uma instituição, de uma escola, eu não sei quais são as pessoas que estão aí hoje, mas o que eu faço enquanto gestor para promover algum espaço de bem-estar, né? Quais são as minhas contribuições? Então, um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Eu vou falar um pouquinho... Vídeo, então... Vai dar? Vídeo. Vou tentar passar aqui agora, tá? Perfeito, então. Aí a gente segue depois.
Seguimos então, Jaque. Obrigado, Gerto. Muito bem. Eu acho que tu podia botar os slides para mim. Então, eu vou basear um pouquinho a minha fala nessa animação. Talvez vocês já tenham visto, né, em algum momento. E eu quero trazer alguns elementos assim que eu acho que são importantes para a gente poder trabalhar um pouco de alternativas aí para o nosso trabalho. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho de comunicação humanizada e as práticas restaurativas. Pode passar. Eu quero começar falando assim do que é bem básico, né, que são os princípios da comunicação, né? Eles têm que ter 3 elementos básicos, que é o emissor, a mensagem e o receptor. Então, eu queria trazer assim, que todo emissor, ele carrega sentimentos, emoções, valores e experiências que são próprios, assim como o receptor também traz seus sentimentos, emoções, valores e experiências que são próprios. E cada um, quando traz a sua mensagem, quando o emissor envia e quando o receptor responde, carrega essa mensagem encarregada, então, das suas questões pessoais e profissionais, acumuladas, né? Por parte do emissor, por vezes vem com algum tipo de julgamento, vem sem tempo de poder ter uma conversa melhor, e muitas vezes está desmotivado com alguma situação, entre outras tantas coisas que podem estar carregadas nessa mensagem. Quando esse receptor recebe essa mensagem, ele pode também vir com a carga das suas próprias questões pessoais, né, que vão ser ressoladas ali. Por vezes ele também vai fazer os seus julgamentos, ele vai se sentir injustiçado, vai se sentir não reconhecido, e muitas outras coisas. Então, aqui a gente tem uma comunicação que não foi assertiva, né? Que não foi funcional, que não cumpriu muitas vezes com a sua tarefa, que é comunicar algo. Pode passar. Aí a gente tem que pensar num aspecto que se chama pontos de vista, né? Que tem relação também com o lugar da onde a gente olha e com o espaço que a gente ocupa. Então, quando a gente compreende que há um outro ponto de vista, esse é um bom início da sabedoria, como diz Thomas Campbell, né? Então, ali, essa imagem também é uma imagem bem conhecida, né? Mas as pessoas estão discutindo que é o 6 e que é o 9, e que ele é os 2, de alguma forma, dependendo de que lugar a gente olha. Pode passar. Eu trago essa imagem também, que é uma imagem conhecida, para a gente pensar como pontos de vista também, é sobre percepção, né? Aqui é uma imagem simples, ela tem figura e fundo, então a gente só consegue perceber 2 coisas, inicialmente, né? Ou é o branco ou é o preto. Então, mesmo assim, a gente pode ter 2 percepções ao olhar para essa imagem diferentes, quando a gente está tratando com uma pessoa que está conosco, né? Pode passar, já. Aqui a gente já tem uma imagem mais elaborada, né? Uma imagem que tem mais elementos, né? E que também nos remete a uma vasta possibilidades de percepções. Então, a gente tem uma taça, a gente tem 2 idosos, a gente tem 2 pessoas sentadas, uma tocando violão e a outra olhando para essa pessoa.
A gente tem uma mulher saindo de uma porta, não sei se todo mundo está enxergando tudo isso, né, que eu já estou descrevendo. A gente tem um brinco na senhora, que é uma garrafa, e aí, né, talvez outros elementos ainda, se a gente ficar mais detido na imagem, a gente ainda consiga encontrar. Então, isso eu quero trazer assim, que quando a gente tem uma situação, quando a gente tem um fato, quando a gente tem algo a cumprir como tarefa, como a gente tem algo a resolver como problema, a gente pode ter milhares de olhares que vão olhar, cada um vai enxergar algo, vai saltar aos seus olhos mais. Então, a gente precisa considerar isso quando a gente faz uma gestão, né? Considerar essas diferentes possibilidades de olhar para uma mesma figura, para uma mesma situação. Pode passar. Bom, aí eu quero trazer um pouquinho dos elementos da animação, né? Agir pelas emoções é o nome dessa animação. Então, a senhora, o que a gente percebe nela? De cara, uma mulher agitada, irritada, precipitada, né? Todos esses pontos que ela apresenta para a gente ali no começo. O jovem, super desligado, tá bem de boa, aparentemente educado, né? Que fez aquela divisão ali das bolachas, né? E ele ficou bem tranquilo. Pensando, transpondo isso assim, né, para o nosso trabalho como servidor público, como gestor público, né? Agimos assim, né? Como a senhora, como jovem. Como que a gente comunica, né? Como que a gente recebe o que é comunicado para a gente e como que é a mensagem que a gente emite. Esses são pontos bem fundamentais. E aí eu vou trazer, né, como uma das práticas restaurativas, a comunicação não violenta, a CNV, é uma prática usada como uma prática restaurativa, que nos ajuda muito a revisitar a forma como a gente está se comunicando, né? Ela segue um ciclo, né, que é a observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, vou pedir para o Jeff passar, que a gente vai falar de cada um. Bom, a observação, ela é um primeiro passo para a gente conseguir compreender a situação que a gente está vivendo. Então, aprender a observar é fundamental. E nesse momento a gente tem que deixar de lado os julgamentos e as interpretações pessoais, né? Então, assim, como é que a senhora observou? Ela já julgou que o guri pegou a bolacha dela, provavelmente, né? Ela já teve aquele inicial julgamento. E como é que o jovem observou, né, aquela senhora? Sem julgamento nenhum. Ele simplesmente foi lá, buscou a bolachinha dele. E cada um de vocês, como é que consegue observar antes de reagir? Consegue fazer essa observação antes de ter uma reação? Ou a gente parte para reagir como a Nossa Senhora do vídeo? Pode passar já. A segunda parte da comunicação não violenta, pode passar. É a gente aprender a identificar, mapear que sentimentos nos surge quando a gente está vivendo uma situação específica, né? Então, esse mapear de sentimentos que despertam na gente aquela situação, possa ter um controle sobre eles quando a gente consegue mapeá-los, né? Se eu sinto muita raiva e eu não consigo mapear que eu estou com muita raiva, muitas vezes eu posso ter uma atitude agressiva seguida dessa raiva, né? Então, ao a gente conseguir nomear o que a gente está sentindo, a gente vai compreender também que responsabilidade a gente tem sobre isso e que não é do outro, porque eu que fiquei com raiva por algo que o meu gestor me disse, eu que fiquei com raiva por algo que o meu subordinado me disse, mas eu sou responsável pela raiva que eu estou sentindo. Então, daí vamos pensando na senhora lá, que sentimento despertou nela, né? A gente viu que ela despertou raiva, ela ficou indignada, ela partiu para a violência, porque ela foi para cima do menino lá, tirou o negócio do fone dele, né? Mas que sentimento que despertou ele? Parece que ficou tranquilo, ele ficou indiferente e até com uma certa empatia, né? Porque ele devolveu a bolachinha para ela, ele limpou o colo dela, ele entendeu que talvez ali ela estivesse nervosa naquele momento e ele ficou de boa. Ou até ele estivesse tão desligado que ele nem percebeu. E cada um de vocês aí, né, consegue mapear os sentimentos em alguma circunstância difícil antes de ter uma reação, né? Então, acho que isso são questões para a gente pensar. Pode passar, já.
o terceiro ponto, então, é a gente poder identificar as nossas necessidades, né? Então, eu observei uma situação, eu senti raiva dela, e qual é a necessidade que eu tenho? A respeito dessa necessidade, então, é importante que a gente possa lidar com as nossas emoções, a necessidade que eu tenho de me acalmar se eu estou com muita raiva, né? Se eu consigo ter essa percepção. Se eu estou muito nervosa, eu preciso buscar, né, algo que possa me tranquilizar. Então, aqueles sentimentos que a gente teve, as necessidades vão nos ajudar a olhar para eles, tentando administrar. Então, qual seria a necessidade dela naquele momento, né? Ela queria saborear o biscoito dela enquanto ela guardava o trem. Essa era a coisa que ela tinha planejado, né? Mas parece que tudo deu errado, porque o menino supostamente pegou as bolachas dela, não comeu todas as bolachas que ela queria, e assim adiante. E quais seriam as necessidades dele? De escutar música, de jogar, que ele estava jogando ali naquele minigame, e de saborear o biscoito, porque ele nem ia pegar o trem. Ele estava ali fazendo um tempo, né? Só que nenhum dos dois conseguiu identificar, né, seus sentimentos e poder perceber as suas necessidades para aquele momento. E relaxar, entender, né, o que estava acontecendo. E como é que a gente faz, né? Como é que cada um de vocês que está aí faz, né? Vocês conseguem identificar as necessidades que vocês têm quando algo não foi como a gente planejou, como a gente desejou, né? Isso acontece todo dia, gente. Todo dia a gente tem um leão para matar, como a gente costuma dizer, né? Então a gente precisa pensar o quanto de descarga, de estresse, de sentimentos ruins que a gente acaba acumulando e que vão também nos deixando cada vez mais irritados, né? Mais propensos a ter ainda cada vez mais situações violentas, às vezes, na nossa comunicação. Pode passar, Gerto. E por último, então, é o pedido, né? Para a gente fechar esse ciclo. Eu observo, eu identifico os sentimentos, nomeio meus sentimentos, identifico qual é a minha necessidade. Identificada a minha necessidade, eu posso fazer esse pedido. Eu posso dizer, olha só, eu estou bem quietinha aqui, eu quero só descansar um pouquinho agora, depois tu volta para a gente falar. Olha só, eu preciso de um tempinho. Esse é o pedido que eu preciso dizer para que eu não me desorganize, para que eu não ultrapasse, às vezes, o limite que é meu para ofender, né, a outra pessoa. Então, ele vem para a gente poder refletir e a gente poder atender as nossas necessidades daquele momento, né? Então, como é que a senhora poderia fazer um pedido ao jovem? Né? Ó, não pega mais a minha bolacha. Talvez se ela falasse isso para ele dissesse, não, mas essa bolacha é minha, a senhora deve estar com a sua na bolsa. Talvez nada desse estresse tivesse se passado. Né? Ela saiu estressada, sem poder ter falado com ele e chateada provavelmente com a atitude que ela teve. Né? Então, assim, como é que a gente está conseguindo fazer os nossos pedidos, né? Quando a gente precisa que algo seja alcançado? De que forma eu faço esse pedido, né, para o meu gestor ou o meu gestor faz esse pedido para mim? Pode passar, Jeff. Bom, conflitos, violências, temos todos os dias, né? E as violências, elas precisam ser evitadas, né? Porque elas causam um adoecimento muito grande. Como a gente vê hoje, né? Talvez se a gente pudesse fazer um mapa de afastamentos de profissionais dentro do serviço público de Gravataí por adoecimento, talvez a gente tenha um número bem surpreendente. Não sei quanto que é hoje, mas talvez seja bem surpreendente, né? Eu fiz um levantamento em 2023, apenas um recorte na Secretaria de Educação, em função do meu mestrado, né, que eu vou falar um pouquinho depois, e eu fiquei extremamente impactada com os resultados que eu vi de afastamentos por atestado, né? Então, as violências, elas vão muitas vezes nos afastar, né? Porque as pessoas não suportam, às vezes, uma violência verbal, uma violência de indiferença, né? Que isso também acontece, né? Uma violência de desrespeito, né? Conflitos, eu já tenho um lado mais positivo com relação ao conflito. Eu acho que quando existe uma situação e há um conflito que a gente sabe dialogar sobre ele,
ele faz a gente crescer como equipe. Mas se ele faz a gente brigar, ele faz a gente se enfraquecer como equipe, né? Aí eu trouxe aquele desenho ali que diz assim: você devia atender a minha demanda. E o outro diz: você está atrapalhando o meu trabalho. Cada um com um objeto, né, para uma guerra, né, para uma briga. Então, muitas vezes, aquele que fica ali no meio, né, que está ali tentando administrar, às vezes não é o gestor, às vezes é um colega de trabalho que está ali e que acaba precisando fazer esse movimento. Então, assim, como é que a gente pode transformar conflitos e violências, né, em oportunidades de melhoria da minha equipe? Então, eu vou trazer aqui algumas ideias, algumas propostas que podem ser usadas dentro do nosso serviço público. Pode passar. Então, a comunicação não violenta, né, é uma forma de comunicação humanizada, ou seja, uma forma que é de humano para humano, né, e não de às vezes, um humano desumano para um humano, né, e ela vai nos oferecer a oportunidade de aprender, né, a gente se relacionar melhor, a gente ter contatos melhores com as pessoas, a gente ter tudo aquilo que está ali nos balões, uma escuta assertiva, uma escuta atenta, uma escuta presente, né? Porque às vezes o teu gestor está ali no computador, tu vem falar com ele e no computador ele fica tac, e não consegue nem olhar para ti. Então, o olhar, quando a gente é escutado, ele é muito importante, né? O acolhimento, então, às vezes é ter essa capacidade de perceber que as pessoas, naquele momento, elas não estão tão bem e elas precisam ali de um momento de acolhimento, né? De perguntar, tá tudo bem contigo? O que eu posso fazer? Do que tu precisa para ficar bem? É isso, mais nada. Não precisa saber a história, não precisa que conte nenhuma situação que aconteceu, mas a pessoa saber que pode contar contigo. O respeito, né? E aí o respeito, ele é uma ampliação gigante de uma lente, porque ele precisa ser respeito em todos os sentidos, respeito na tua personalidade, respeito no teu modo de se vestir, respeito na tua questão de gênero, respeito nas tuas questões neurodivergentes, respeito na tua profissão, no teu trabalho, no teu ofício. Enfim, acho que o respeito, ele é talvez o elemento mais importante em todo esse processo de comunicação. E a empatia, a gente às vezes fazer esse exercício de, às vezes, olhar para o outro e perceber que, pô, tá super sobrecarregado, vou lá dar uma mão para que ele possa se aliviar um pouco mais, tomar um café, fazer um xixi, né? Então, a comunicação não violenta, né, a gente pensando nesses 4 passos da comunicação não violenta, nesses 4 pilares, antes da gente agir, a gente começar a pensar, a gente vai conseguir, sim, ter um reflexo. Só a gente mudar, já muda o outro que está conosco. Então, acho que isso é bem importante. Pode passar para mim já. Bom, algumas estratégias dentro das práticas restaurativas que a gente pode usar, né? Primeiro, desenvolver, então, as práticas de comunicação não violenta com a sua equipe. Promover rodas de trocas e diálogos contínuos em espaço seguro, né? Então, isso é importante que as pessoas consigam conversar. Às vezes, tem pessoas que trabalham juntas há séculos e não sabem que a outra, sei lá, tem um hábito, tem um costume, tem algo, né? Isso é tão legal. Vivenciar a experiência de círculo de paz com a equipe para fortalecer seus vínculos. A gente vem aplicando em algumas equipes. Tem sido muito bacana, porque essa descoberta tem acontecido no círculo, né? As pessoas, nossa, nem sabia que tu era uma artista. Isso aconteceu no círculo que a gente aplicou. A pessoa fazia um trabalho extremamente burocrático e ela tem uma arte dentro dela incrível, né? E aí, a partir disso, se deu outras oportunidades para ela naquele espaço de trabalho. Então, o círculo é uma experiência incrível para quem já viveu, né? E quem não viveu pode viver, é só solicitar, né? E eu acho que ele aproxima muito as equipes e aproxima muito as relações. Criar pequenos rituais, né? Assim, de até 30 minutos, que não precisam ser todos os dias e nem ter dia marcado, mas assim,
reuniões de boas-vindas da semana, de 30 minutos, para ver como é que as pessoas estão, para elas poderem ter aquele tempinho de trocar uma ideia da viagem, do passeio, da função, né? Um cafezinho para o bate-papo, assim, um café fora do local de trabalho, lá no refeitório, numa rodinha, onde vai bater um papinho ali, 30 minutos de volta para o trabalho. Reconhecer um bom trabalho coletivo a cada tarefa alcançada. Essas são pequenos rituais, pequenas doses, né, homeopáticas de coisas que vão minando positivamente, né, que vão incrementando o trabalho positivamente. Doses pequenas, então, de cuidados uns com os outros. Que cuidados são esses? Seriam cuidados, por exemplo, de ver que teu colega está tucanado e ele adora um cafezinho, botar uma xicrinha de café do lado dele, é um cuidado que a gente tem. Né? De perceber que o teu colega precisa encaminhar um e-mail e tá a fila lá do refeitório para esquentar comida, pede a marmita dele, leva para esquentar. Cuidado é olhar para o outro e enxergar o outro, né? E isso a gente às vezes não faz, né? E isso são estratégias práticas que podem restaurar, né? Elas são restaurativas porque elas restauram o nosso bem-estar, elas trazem um ambiente de harmonia, de tranquilidade, mesmo com a agitação do trabalho, mesmo com a loucura das coisas que tem que se fazer, né? Elas trazem paz, né? Pode passar, já. Estou quase no finalzinho já. Bom, aí eu trago aqui 2 imagens aqui de círculos realizados na prefeitura, né? O de cima é numa equipe e o de baixo é uma experiência que a gente teve no programa Saúde na Escola, né, recentemente. Então, aqui a Justiça Restaurativa, os Círculos de Paz e o programa Farol, né, que é o programa que foi criado a partir do meu estudo do mestrado, né, e esse programa, então, ele trabalha com a promoção e prevenção em saúde mental, ele é um trabalho de círculos. São 5 círculos aplicados, com um percurso muito bacana para as equipes, né? E que dá uma revigorada muito grande no bem-estar e no bem-estar pessoal de cada um e na relação entre as pessoas. A gente também tem, dentro da prefeitura, os cursos de formação de facilitadores em círculos de construção de paz, que também é uma oportunidade de reencantamento, né, de reencontro, né, do servidor com o seu fazer e entender que existem coisas que ele pode contribuir para além só da sua tarefa como facilitador, né? A gente tem muitos facilitadores servidores, a gente tem hoje mais de 40, né? Às vezes a gente não sabe, mas eles estão por aí. E a gente tem então esse grupo da Aldeia da Paz, que a gente batizou dessa forma, que são os facilitadores formados aí ao longo da nossa trajetória, facilitadores que agregaram o nosso trabalho, que já são facilitadores formados por outros grupos. Nesse grupo não tem só facilitadores de servidor público, a gente tem voluntários, pessoas que também são facilitadoras, tá? E para encerrar, então, a minha fala, eu queria que botasse essa tirinha, eu vou ler, então. O menino recebe a seguinte mensagem do adulto. Então, você quer mudar o mundo sozinho? E o menino responde, não estou sozinho, só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir, né? Então, pode passar, Liara. Eu agradeço, tá? Muita gratidão pela oportunidade de poder espalhar um pouco de esperança pra gente, né? E poder mostrar que eu ainda tenho fé na humanidade e dizer que a gente precisa acreditar e a gente precisa estar juntos, né? E aqueles que tiverem interesse em fazer o curso, em participar, tem ali o e-mail, Jeff, depois tu passa para as pessoas se elas tiverem interesse, tá? O e-mail para solicitar, hoje eu estou lotada na Secretaria de Educação, né? E ali vocês podem solicitar algum trabalho, alguma prática, alguma possibilidade de contribuir aí na equipe de vocês. Então é isso, agradeço. Obrigado. Muito obrigado. A gente teve aqui um evento onde a comunicação ficou trancada no início, a gente não escutava quem estava no auditório, quem estava aqui, e a gente não conseguia se comunicar e nem conseguia começar
Então, a comunicação é a base de tudo, né? O diálogo, a linguagem, a gente poder escutar o outro. E a gente teve aqui uns intermediários que nos vieram correndo lá do auditório me avisar, vocês me avisando. Então, assim, a gente está ali no contato com o outro, né? A humanização é isso, a gente poder entrar em contato com o outro. Mas, já que, Luciane, eu tenho uma pergunta que é, quando a gente se encontra em altos riscos de sofrimento, o que a gente pode fazer quando a gente localiza isso, né? Onde a gente está numa situação onde se sente muito violentado, onde não se sente escutado. Esses riscos, isso é um risco psicossocial? O que vocês podem comentar em relação a isso? Sim, Gerton, é um risco, né? A gente está falando um pouquinho sobre a questão da violência, né? A Jaque trouxe a questão da violência, da comunicação não violenta, e é importante que a gente busque apoio, né? Quando a gente identifica que a gente está numa situação de vulnerabilidade, né? A gente tem alguns sintomas que a gente começa a observar, desmotivação, né? A vontade de não ir trabalhar, o isolamento, né? Então, algumas questões que a gente começa a observar do nosso próprio comportamento que até então não apareciam, né? Então, quando a gente se vê frente a essas situações, né, de vontade de desejo de não ir mais trabalhar, da questão do nosso isolamento, a gente precisa buscar ajuda, né? Dentro dos espaços de trabalho, imagino que na Prefeitura de Gravataí vocês tenham, né, esse espaço de apoio, no sentido do serviço psicológico, mas a gente precisa sim buscar ajuda para poder, né, entender melhor o que está acontecendo com a gente, e a partir disso, né, ter esse apoio psicológico, enfim, né, ter esse cuidado. É importante que a gente se desvista dos preconceitos em relação a isso, né, e entenda que, de fato, isso é um problema de saúde mental que acomete a qualquer ser humano, a qualquer sujeito, né. Nós vivemos numa gangorra emocional e a gente precisa entender que quando a gente começa a observar que algo em nós não está bem, a gente precisa buscar ajuda, sim. Obrigado, Luciane. Jaque, você tem algum comentário? Eu só queria dizer assim que para quem é gestor, né, eu acho que se o gestor olha para o seu grupo, para a sua equipe, ele vai perceber mudanças, né? E toda mudança é um sinal de alerta, né? Então, eu acho que chegar nessa pessoa, perguntar se ela precisa de alguma coisa, se ela está precisando de algo, eu acho que se colocar à disposição, eu acho que isso abre um canal para que a pessoa consiga, às vezes, se sentir e dizer, eu preciso ir para o médico, eu estou doente, eu estou... Né? Então, eu acho que esse canal de comunicação é que precisa estar aberto, né? E, às vezes, o gestor, ele fecha, né? E quando ele fecha esse canal, ele impede que qualquer pessoa chegue e ele mesmo não enxerga, porque o canal está fechado. Então, eu acho que aqui a minha orientação seria essa, já que estamos falando a maioria das vezes para gestores aqui, né? Que mantenha esse canal aberto, que olhe para as pessoas, que dê bom dia, que olhe no olho das pessoas, que perceba se essas pessoas estão conseguindo produzir. As mudanças que vão acontecer de comportamentos, elas indicam sempre um sinal de alerta bem importante. Elias, muito obrigado. A gente está encerrando nossa transmissão. Eu agradeço à Universidade de Santa Cruz do Sul pela parceria, né, por vocês estarem com a gente. E eu acho que é isso. Quando os caminhos começam a ficar fechados, a gente não pode buscar o isolamento, a gente tem que buscar compartilhamento, a gente tem que buscar humanização. E a gente só se humaniza na relação com o outro, né? Então, a gente, quando encontra os caminhos fechados, seja como gestor ou como funcionário, a gente tem que buscar novos caminhos. E é essa a nossa intenção com o nosso evento de hoje e com essa transmissão, que a gente possa buscar caminhos novos, né? Jaque, Line e Luciane, muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria de fazer algum comentário final para a gente encerrar? Só agradecer pela oportunidade, Gerton, de poder falar um pouquinho sobre isso, sobre saúde mental, né? E acho que é importante isso que tu falou, passa pelas relações, né? Passa pelo olhar, a gente só se constitui a partir das relações, né? Então, que a gente possa ter uma relação mais humanizada,
em especial os gestores, né, que é um grupo de gestores, e que eles tenham esse olhar mais humanizado para as pessoas que trabalham para a sua equipe, né, e se coloquem à disposição e abertos para as necessidades dessa equipe. Obrigado, Luciane. Já que é isso, né? A gente não rompe o ciclo da violência em silêncio, né? A gente rompe o ciclo da violência podendo manifestá-la de algum jeito, né? Manifestar a nossa indignação em relação a isso. Então, que a gente possa abrir caminhos, que a gente possa conversar, que sejam novos, esse evento possa abrir possibilidades da gente poder compartilhar, né? Isso é muito importante. Obrigado, Luciane. Jaque, muito obrigado. Diga, certo, eu quero só me despedir e também me colocar à disposição para que vocês possam me procurar. Olha, agora que eu vi que eu estou com o vídeo fechado, né? O que aparece para vocês não deveria ser esse, deveria ser o outro. Mas de qualquer forma, desculpem, é que vou falar desse agora para que vocês possam me ver. Então, eu fico à disposição, né? Vocês me conhecem, a maioria deve me conhecer, então aqueles que precisarem de um suporte, de um apoio, né? Precisarem, não tenham também receio de procurar ajuda, né? A gente não sabe tudo e a gente aprende também com o outro, tá? Um abraço a todos e um bom trabalho. Muito obrigado, somos todos aprendizes, então, né? Como gestores, como seres humanos, estamos aprendendo na relação com o outro, isso é fundamental. Obrigado, então, pela participação até esse momento. Nos encontramos mais tarde. Muito obrigado. Uma salva de palmas para as nossas palestrantes, para o Gerto também, que mediou a roda de conversa, tratando do tema gestão, riscos psicossociais e comunicação humanizada. Pessoal, dessa forma, a gente encerra nossa parte da manhã do nosso quarto ciclo de palestras. Nós temos mais durante a tarde, vamos ter um intervalinho, e a partir das 13 horas, 13h, nós vamos retomar a nossa programação do quarto ciclo de palestras, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, pela parte da manhã. Nós temos algumas mudas aqui no palco. Quem não for participar do turno da tarde, pode retirar a sua muda aqui, tá bom? A entrega das mudas vai ser feita no final do ciclo de palestras, mas caso, né, alguém não possa ficar no turno da tarde, pode vir aqui no palco retirar, tá bom? Nos vemos no turno da tarde. Um lugar onde